A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui está a classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o pastor Jean Anderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7 desse quarto trimestre da CPAD, onde a gente vai estudar sobre um tema muito importante. Vamos compreender hoje nessa história da igreja para adolescentes sobre a Reforma Protestante. Vamos retirar algumas lições muito especiais para apresentar para os nossos alunos, tá bom? Você, gente boa que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, sabe? Alcançar mais pessoas para Cristo. Aproveita também, nota 10, presença, deixa aí o teu glória a Deus, hashtag glória a Deus. E é claro que a gente também tem um aviso muito especial para você. Acesse a nossa plataforma Facilita EBD. Olha, lá você vai encontrar muitos recursos para professores da Escola Bíblica Dominical. Você vai achar também treinamento para professor da EBD. Vale a pena você acessar. A gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você acha tudo isso no link na descrição. O site do Facilita, você acha todas as nossas playlists organizadas aí para você. É só acessar. A nossa aula de hoje tem um texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7, onde nós vamos estudar esse tema muito importante aqui na classe dos adolescentes vencedores, a Reforma Protestante. Vamos aprender que a Reforma Protestante, ela causa mudanças em seu tempo e também traz mudanças para a nossa geração também. Deus levantou homens, servos, tementes, que ouviram a sua voz, como o próprio Martinho Lutero. Depois nós encontramos aí o Calvino e outros homens de Deus que defenderam pilares específicos que nós precisamos também defender. Defenderam que somente a Escritura é aquela que pode te dar base para a tua salvação. Somente Cristo é o centro, traz o sentido para a nossa fé e a nossa salvação. Somente a graça de Deus. Se não fosse a graça, nós não teríamos a oportunidade de experimentar dessa salvação. Que somente a fé e através da fé em Cristo, pela graça, nós podemos ter um relacionamento com Deus e obter a nossa salvação. E que somente a Deus deve ser dada toda a glória. Olha que fundamentos especiais que esses homens defenderam. Só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus glória. 5 fundamentos que traz para a gente assim princípios fundamentais. E antes da gente entrar no primeiro ponto da aula de hoje, tentar explicar isso para você, nós precisamos ter algumas bases bíblicas para poder defender em sala de aula para com os nossos alunos. A primeira está em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Faça essa leitura, tá bom? Com os teus alunos, isso vai te ajudar muito. E a segunda está em Romanos, capítulo 1, versículo 17, parte B. Por favor, faça essa leitura em sala de aula. Quando a gente estuda a Reforma Protestante, nós precisamos compreender que a Reforma Protestante, ela surge exatamente quando a igreja estava praticamente em trevas e perdida, ao ponto de vender a salvação, terrenos no céu, ao ponto de comprar a salvação para aqueles que já haviam morrido. E é interessante que o próprio Martinho Lutero se levanta contra esses princípios, como uma voz profética. Não é que ele queria sair da igreja, mas ele tenta trazer a igreja para a Escritura, para a graça de Deus, para a salvação pela fé. Porém, a igreja não aceita essa defesa de Lutero, ele é expulso da igreja, daí então surge exatamente toda essa perseguição contra a sua pessoa e Deus guarda aquele homem de Deus para ensinar esses princípios, esses pilares que acabei de dizer para você. E na aula de hoje nós vamos ter apenas 2 pontos.
tentando analisar a reforma protestante que surge no século XVI para que a gente possa crescer em Jesus. O primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto: Lutero e a reforma protestante. A gente precisa compreender que Lutero, ele é um servo de Deus que é levantado por Deus. Ele que antes era estudante de direito, estava se dedicando a essa profissão, mas teve uma experiência com Deus. Voltando para casa, no meio de uma tempestade, no meio de raios, ele ficou muito temeroso. E diante daquilo, ele fez um voto com Deus. Se Deus o guardasse até chegar à sua casa, ele então consagraria a sua vida à obra, consagraria a sua vida ao celibato, se tornaria um padre, um monge. Ele se torna um monge agostiniano e aos 22 anos de idade, de acordo com a própria história, ele encontrou uma Bíblia toda escrita em latim, passou a estudá-la, passou a entendê-la, passou a tentar interpretar aquele texto. E a sua paixão foi tão crescente por aquela Bíblia que Staupitz, um vigário da ordem agostiniana, viu a dedicação de Lutero com aquela Bíblia e então decidiu oferecê-la a ele. É claro que a gente precisa entender que naquele período a Bíblia não era acessível ao povo. Somente os monges teriam acesso à leitura da Escritura. E essa leitura se encontrava na língua latina. E Lutero, lendo o texto, foi impactado por Deus. Foi impactado quando encontrou a passagem de Romanos capítulo 1, versículo 17. Que somente pela fé encontramos a salvação. Precisamos entender o seu contexto. Na sua época, a igreja estava arrecadando recursos para a construção da Basílica de São Pedro, que se localizava em Roma. Para arrecadar esses recursos, surgem então algumas estratégias totalmente fora do contexto da Bíblia, ao ponto de vender, por exemplo, salvação, pedaços da cruz, ao ponto de vender terrenos localizados no céu, ao ponto de comprar a salvação daqueles que morreram, a fim de arrecadar esses recursos financeiros. Isso era tão veemente que causou náuseas em Lutero, incomodou Lutero. É claro que nós já vemos aqui a ação de Deus incomodando aquele homem para poder entender o texto, ler o texto. E quando ele foi impactado pela leitura, ele compreendeu que a salvação não vinha por coisas, por obras, por atitudes, mas vinha pela fé. E a fé somente em Deus, através dessa graça. E a gente precisa compreender esses princípios que demonstram que a nossa salvação está baseada em Jesus pela fé. Ele então foi nomeado a padre e aos seus 25 anos ele teve a oportunidade de seguir a carreira como professor em filosofia na Universidade de Wittenberg. E para lá ele se mudou. E lá Deus começou a trabalhar no coração desse homem, a incomodar esse homem que estava lendo a Bíblia. Olha, quando nós lemos a Bíblia, somos transformados, somos incomodados por Deus através de avivamentos. E foi nesse período que ele tomou a decisão de viajar para Roma, a fim de buscar o perdão dos seus pecados. Passou um mês ali, ao ponto de subir as escadarias da igreja de Roma de joelhos. Isso fazia parte da sua fé naquele período. Mas ao chegar em Roma, ele percebeu que a igreja estava corrompida, as indulgências eram vendidas, as pessoas estavam longe de Deus, com a aprovação do próprio Papa. Lutero que tinha em mente que Roma era o local, a catedral de Deus, o local da salvação, onde as pessoas seriam libertas dessas coisas. E quando ele chega lá, ele vê exatamente a escuridão, as trevas, as pessoas presas e sendo enganadas, mas em seu coração ardia aquele texto: o justo viverá pela fé. Somente pela fé em Cristo. Uma palavra em nosso coração provoca mudanças, traz em nós verdadeiros avivamentos. Retornando para casa, ele passou a estudar a Escritura ardentemente, a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia e a compreender que aquilo que estava acontecendo no seu período estava errado, que a igreja estava sendo conduzida para as trevas. E foi em 31 de outubro, em 1517, que Lutero teve coragem de pegar todo o seu estudo, a compreender
que a Bíblia é aquela que traz esse fundamento, a compreender que somente pela fé temos a salvação em Cristo, pela graça, e a glória é dada pela parte de Deus, que ele escreveu o seu estudo, suas 95 teses, e fixou essas teses nas portas da catedral em Windsor, na porta da catedral em Wittenberg. Ele se dedica a esse ensino. E é interessante a gente parar para pensar. Ele fixa essas teses e as pessoas têm acesso a essas teses. As pessoas passam a ouvir a mensagem de Lutero. E a partir daquelas teses surgiu então a Reforma Protestante. A igreja na Alemanha, ela acaba se afastando desse tipo de pensamento da igreja romana. Lutero passa a ser perseguido, mas é interessante que ele influencia outros homens, como João Calvino, como Ulrich Zwinglius, como John Knox, como Hans Tausen, homens que foram influenciadores na sua geração. Tendo acesso àqueles materiais, eles compreenderam que a igreja precisava voltar para os princípios bíblicos, voltar para a fé e voltar para a graça de Deus. E a gente olha que Deus usou Lutero, ao ponto de Lutero traçar esses princípios. Foi perseguido, precisou ser escondido em um castelo, daí então ele escreve até aquele hino, Castelo Forte é o nosso Deus, e a gente percebe que ele está se fundamentando, estudando as Escrituras. Ele é responsável, por exemplo, em traduzir a Bíblia, que era somente exclusiva na língua alemã e somente para o clero, para o alemão, disponibilizando o texto para as pessoas, disponibilizando a Escritura para as pessoas, causando aqui uma grande ira na igreja romana. Mas ele consegue prevalecer firme no seu pensamento. Avançando, vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: os princípios da Reforma Protestante. Nós precisamos, como professor, apresentar esses princípios para os nossos alunos. Nós citamos já de início 5 e vamos recitá-los aqui para você. O primeiro princípio é um princípio fundamental: só a fé. Só a fé. Somente pela fé. A Igreja Católica defendia que a salvação poderia ser comprada através das indulgências. E aqui a gente percebe na história da Igreja que esse princípio de só fé, baseado em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, é fundamento. A salvação em Cristo vem pela fé. Não é somente por essas coisas que podemos obter, por essas coisas que surgem até hoje, como modernas indulgências, para você poder, por exemplo, obter o teu milagre, para você obter uma porta de emprego, você precisa dar uma oferta, você precisa fazer um voto. Cuidado, isso é moderna indulgência. E naquele período, nós percebemos que esses homens defenderam que somente pela fé nós encontramos a salvação em Jesus. Baseado também em Efésios 2, versículo 8. Que a nossa fé está em Cristo, vem por causa de Cristo, e a nossa fé precisa estar fundamentada em Jesus. O segundo princípio que encontramos aqui também é um princípio legal: só a graça, somente pela graça. Lutero defendia, junto com os reformadores, que somente a graça de Deus é aquela que nos traz salvação. Nós somos pecadores, não tínhamos condições de ter esse acesso, mas pela graça, favor imerecido de Deus e manutenção da obra criada, esse Deus Todo-Poderoso, em graça e misericórdia, decide enviar Jesus. E através de Cristo, nós temos esse acesso a Ele. Através da vontade permissiva dele, ele nos concede essa oportunidade de estar em sua presença. Essa graça é favor de Deus. É claro que essa graça nos edifica e nos aproxima dessa presença. Outro princípio que encontramos na Reforma: somente Cristo. Só Cristo. Solo Christus. Cristo é o fundamento da nossa fé. Cristo é aquele que resgata a igreja através da salvação. Não é Maria, não é Pedro, não são ídolos.
E a reforma protestante defende que a verdadeira salvação não está em ídolos, em pessoas, não está no Papa, mas está em Cristo, fundamentada em Jesus. Jesus como fundamento da fé, Cristo como a porta, como está escrito em João 14,6. Ele é o caminho, o único caminho, a única verdade e a única vida. E outro princípio que temos aqui é que somente a Deus seja dada a glória. Esse princípio de só a glória deve ser dada a Deus, esse princípio nos ensina que a glória de Deus não é repartida com ninguém. Não é repartida com o Papa, não é repartida com o clero, não é repartida com o pastoreio de pastores, presidentes, mas a glória é de Deus, pertence a Deus, e a reforma protestante nos ensina isso, que o nosso coração precisa voltar-se para Deus. Outro princípio que temos aqui, só a Escritura, somente a Escritura. A Escritura precisava estar na mão do povo e a reforma protestante defende esse princípio da Escritura na mão das pessoas, da Escritura sendo acessível, da leitura da palavra na linguagem do povo, não somente em latim. A igreja cresce nessa visão e avança por causa do trabalho desses homens de Deus. E em último lugar, a igreja reformada sempre está se reformando. A igreja precisa sempre estar voltando o seu coração para Deus. Nós, como cristãos protestantes de linha pentecostal, sempre precisamos voltar para esses princípios: palavra, Cristo, fé, graça, glória dada a Deus. Esses princípios nos ajudam a voltar o nosso coração para o que é real, para o nosso serviço. Gente, eu espero ter contribuído com você com a aula de hoje. Se contribuir, comenta aí, tá bom? Te aguardo por aqui na nossa lição de número 8, onde a gente vai estudar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o avivamento wesleyano. Você não pode perder a aula que vem, tá bom? Eu te aguardo por aqui, acesse o Facilita EBD, segue a gente no nosso Instagram, que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de Escola Bíblica Dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de Escola Bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de Escola Bíblica Dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre, para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.